queridos, hoje eu vim dar aula para o ensino fundamental 1, a matéria História, e o assunto hoje é a República Nova. Durante a República Velha, havia uma grande insatisfação popular com a concentração do poder entre os partidos políticos que representavam a aliança da política do café com leite. Então a classe média urbana passou a exigir eleições sem fraudes e o voto secreto. Esse período ele foi um dos mais importantes para o Brasil, já que foi nele que nosso país passou de uma economia baseada na agricultura do café para uma nação industrial. Então passou do café, das lavouras de café, para as indústrias, produtora de diversos artigos, de têxtil, tecido, de alimentos. Nesse período também aconteceram 2 golpes contra a democracia, o Estado Novo e a ditadura militar. Aí veio o que? A Era Vargas. Chamamos de Era Vargas o período de 15 anos em que Getúlio Vargas governou o Brasil. Getúlio Dornelles Vargas foi o grande responsável pelo desenvolvimento do Brasil, de um país agrário para um país industrial. Vargas assumiu o governo provisório com o apoio das Forças Armadas e do povo e passou a governar por decreto-lei, assumindo por isso os poderes executivo e legislativo. Enviou interventores para alguns estados para ocupar o lugar dos governadores. Em 1934, foi promulgada uma nova Constituição que incluía voto secreto, o direito da mulher ao voto, os direitos dos trabalhadores, que era uma jornada de trabalho de 8 horas e descanso semanal. E também tivemos a criação da Previdência Pública. O fim do Estado Novo. Em 1945, o período do Estado Novo chega ao final com a eleição do presidente Eurico Gaspar Dutra, iniciando uma nova etapa republicana, a Republicana Paulista. Em 1946, foi promulgada a 5ª Constituição do nosso país, garantindo, entre outras coisas, as eleições diretas e ao voto secreto. Dutra governou até 1950, quando Getúlio Vargas concorreu às eleições e venceu. A República Populista, essa expressão refere-se à forma de governar dos presidentes desse período, que se utilizavam de vários recursos para obter o apoio da população. Os governantes usavam a propaganda para divulgar suas realizações e promover a sua imagem pessoal. O populismo era uma das características do governo Getúlio Vargas, que recebeu o apelido de pai dos pobres pela imagem que construiu junto aos trabalhadores. Getúlio Vargas, ele volta ao poder na campanha eleitoral para presidente. Ele fez alianças políticas com os nacionalistas. Ele defendia o desenvolvimento das iniciativas nacionais sobre as estrangeiras e com os empresários e militares que eram a favor do investimento estrangeiro no nosso país. Em 1950, Getúlio Vargas voltou ao poder legitimado por meio de eleições pelo povo. Nesse novo período de governo, Vargas tomou empréstimo estrangeiro e empregou esse dinheiro naquilo que estava faltando para o desenvolvimento
De quê? De indústrias de base, que era siderúrgica, extração de petróleo, transportes, estradas e geração de energia. Inclusive, durante o seu governo, foi lançada a campanha Petróleo é Nosso e criada a Petrobras, deixando claro o seu objetivo de intensificar a política nacionalista no país. Esse novo período de governo, Vargas foi bastante conturbado. As pressões dos grandes empresários, das multinacionais, dos jornais e de alguns chefes militares fizeram com que a situação do governo ficasse insustentável. Assim, no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicidou-se. Ele deixou uma carta testamento explicando as razões de sua atitude. O Brasil, depois de Getúlio Vargas, teve mais 3 presidentes considerados populistas. Populistas, que foi Juscelino Kubitschek, que é o JK, foi eleito em 1956 com o lema 50 anos de progresso em 5 anos. Juscelino propôs diversas ações para o desenvolvimento econômico do país. Foram criados programas para o desenvolvimento das indústrias e da geração de energia. Tivemos também houve a instalação de indústrias e empresas estrangeiras no Brasil, como a Volkswagen. JK também foi responsável pela construção de uma nova capital para o Brasil, que é hoje a cidade de Brasília, que é a capital do nosso país. Projetado por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, Brasília tornou-se um símbolo de espírito empreendedor e otimista do então presidente, que foi considerado o mais popular do Brasil. Após JK, o presidente eleito foi Jânio Quadros, em 1960. Jânio ganhou a eleição em virtude de uma campanha para presidente que defendia a moralidade e a estabilidade para limpar a nação. Por isso, o símbolo da sua campanha era uma vassoura. Depois de um ano no governo, que foi bastante tumultuado, em 1961, Jânio renunciou e deixou o país em crise. Depois da renúncia de Jânio Quadros, o vice-presidente João Goulart assumiu a presidência da República, porém os militares eles eram contra a sua posse, pois não aprovavam a ligação de Jango, como era conhecido, com os sindicatos e trabalhadores. Jango apresentou um plano de reformas para diminuir as desigualdades sociais do nosso país. Em um grande comício no Rio de Janeiro, Jango anunciou para mais de 300 mil pessoas que daria início às reformas, como a distribuição de terras, que é a reforma agrária, e a nacionalização das empresas estrangeiras. Após o comício, houve uma notável reação de alguns setores da sociedade, que era a classe média, grandes proprietários de terra e empresários e militares. Então, em São Paulo, foi realizada uma passeata contra as reformas do presidente, que contou com cerca de 400 mil pessoas. Aí, no dia 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder. Assim, teve início a ditadura militar. Então, a ditadura militar começou em 31 de março de 1964. Veio a ditadura e foi o período em que os militares assumiram o poder, com a justificativa de que estavam salvando o país da desordem, dos comunistas e da crise econômica. O golpe militar
de 1964 pôs fim ao governo do presidente João Goulart. Antes do regime militar, havia também diversos partidos políticos no Brasil, mas todos foram extintos. Restaram apenas 2 deles com permissão para atuar, que apoiava o governo, e outro que fazia oposição, porém com atuação controlada pelo regime. Aí, em 1964 e 1985, o Brasil teve 5 presidentes militares, eleitos de forma indireta pelo Congresso Nacional. Então, a população não votou, né? Foi um voto indireto, só mesmo o Congresso que votou, que foi Humberto de Alencar Castelo Branco. Tivemos o general Arthur da Costa e Silva, o general Emílio Medici, o general Ernesto Geisel e o general João Batista Figueiredo. Então, durante a ditadura militar, tivemos esses 5 presidentes militares. Da mesma forma que Getúlio Vargas, os militares puseram uma nova Constituição. O objetivo dessa Constituição era obter maior poder. Isso foi possível porque a nova Constituição previa a centralização do poder. Tivemos também um milagre econômico. Entre 1968 e 1973, os militares eles conseguiram na economia o que ficou conhecido como milagre econômico, pois reduziram a inflação e o crescimento foi impressionante. Entretanto, o milagre beneficiava as classes médias e a alta. A população que mais precisava das políticas públicas, elas ficaram sem receber a atenção do governo. Em 1974, assumiu a presidência o general Ernesto Geisel, que iniciava um lento processo de transição para a democracia. A economia também estava em crise com o fim do milagre econômico. E aí a população, então, se articulou para tirar os militares do poder. Com isso, veio a campanha das diretas já. Em 1983, uma emenda constitucional, a emenda da Dante de Oliveira, previa que o próximo presidente seria eleito pelo voto popular. A partir dessa emenda, iniciou-se a campanha pelas diretas já. Muitos comícios foram realizados por todo o país. Mesmo com esse empenho, a emenda não passou e o presidente que substituiu Figueiredo foi eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, pelo voto dos políticos que faziam parte do Congresso Nacional. Em 1985, o Congresso Nacional, através de eleições indiretas, escolheu o civil Tancredo Neves, que já tinha influência no meio político, para a presidência. Era o fim da ditadura militar. Entretanto, Tancredo Neves não chegou a assumir a presidência, porque faleceu antes da posse e o vice-presidente presidente José Sarney assumiu. Começava assim a nova república. Então hoje demos o assunto a República Nova. Espero que vocês tenham gostado da aula. Uma boa aula. Beijos da Pro.